E esse ângulo que vocês nunca viram, hein? Na Verdade. cama, com Cris e Panda. Fala meu Fala, meu povo, tudo bom povo. com vocês? E Tô com aí? preguiça. A gente acabou de voltar do parque aquático do Volcano Bay. E, cara, a gente tá com o corpo tão relaxado. Ih, sonolento. Que eu Que- posso só fazer isso aqui. Nossa, Não esse é a ângulo ideia. tá horroroso, Tá, né? mas a nossa vida é assim mesmo. Não, mas aí você também quer me zoar, né? Aguenta esse braço É que agora aí. tá doendo meu braço. Mano, você falou que ia aguentar 15 minutos. Não aguento, calma aí. Bom, agora a Bom. gente senta na mesa pra fingir que a gente é educadinho. Ó, a gente acabou de chegar do parque aquático. Eu tô toda Teu cabelo tá descabelada. muito maneiro. Eu tô toda descabelada. Muito maneiro. Aqui. Os cabelos meio doidos. Mas a gente queria conversar com vocês, bater papo, contar um pouquinho de como tá sendo essa experiência. É. Porque é muito louco quando você passa um tempo assim sem sair da sua cultura e fica aí. É muito rápido, né? Que a gente se acostuma a ser a gente de novo. E aí quando a gente que eu digo assim, estar no Brasil, vivendo a cultura A do nossa Brasil. rotina, né? E a nossa. Lidar com as pessoas que a gente normalmente lida, tipo, uma vida normal. Vida normal. E aí quando você sai e você... Porque aqui não é só viver os Estados Unidos, né? A gente tá em Orlando, obviamente que a cultura que cerca essa viagem é a cultura desse país, dos Estados Unidos, mas tem muita gente de todos os países aqui. Porque a gente tá... É muito relativo você viver uma cultura, porque como é um local de férias, tem gente do mundo inteiro. Então não é bem a cultura americana que a gente tá vivendo. É uma mistureba, assim. É uma adaptação por um lugar de turismo, né? Mas o que eu acho legal, que eu queria muito dividir com vocês, que é uma coisa que eu fico triste de ver quando a gente tá aqui, é a quantidade de brasileiro que tem aqui, que tem acesso a essa cultura diferenciada, que claramente tem regras e conceitos e valores completamente diferentes do nosso. Sim. E que o brasileiro segue. Não Um entendi. exemplo, assim, que o brasileiro vive essa cultura, esses valores e essa educação. Ah, tá. Diferente, sabe, do que é no Brasil, por Mas exemplo. eles vivem aqui. Aqui, exatamente. É isso que é triste, assim, É pra mim. geolocalizado a Porque educação. a gente é suscetível à mudança, a aprendizados, né? Sim. Mas o fato da gente estar imerso numa cultura que tem algumas regras e alguns valores que são completamente disfuncionais em várias coisas, e principalmente em limpeza e educação. E segurança. Eu quero... e segurança. Eu quero ir muito pro básico, assim, pra dividir com vocês, porque eu fico triste. De verdade, assim, quando eu vejo, por exemplo, a gente tava ali no parque aquático. Dá um exemplo pra vocês. E aí, no primeiro brinquedo que a gente foi, eu tava de chinelo, tava com meu celular, o Panda tava com o chinelo dele. Aí a gente falou assim, onde a gente deixa? Como é que a gente vai fazer? Tem que voltar lá pra deixar as coisas. Aí a menina que tava com a gente falou assim, não precisa, deixa aqui no cantinho. E, cara, a gente ia subir uma escadaria pra ir pro toboágua, que era lá em cima. A gente ia ficar uns 15 minutos na fila, pelo menos, e descer o toboágua e dar a volta no negócio pra chegar... Então, assim, Cara, a gente ia o demorar... deixa no cantinho, só pra ficar bem claro. É no chão. É no chão. É na rua. De um parque lotado. Onde as pessoas estão passando o tempo todo. Sim. E aí tem vários trouxinhas de camisa, assim, Sim. toalha, com as coisas pessoais da pessoa, que ela foi em um brinquedo, e não tem problema nenhum. E aí, obviamente, a gente ficou... que? Nossa, Imagina, deixar no chão. Ah, não, deixa, tá super tranquilo. Aí o Panda botou nosso chinelo, enrolou o celular na camisa, umas coisas assim, tipo, vou tentar disfarçar do jeito que dá aqui. E a gente foi, meia hora depois a gente voltou e tava ali tudo. E aí a gente fez isso várias vezes. E as coisas das seguidas. outras pessoas também estão ali todas. Também estão ali, tipo, do lado das nossas. E ninguém vai pegar nada de ninguém. E aí eu fico pensando, se ninguém pega nada de ninguém aqui, por que as pessoas pegam as nossas coisas e as coisas dos outros, por exemplo, em outros lugares? Não só no Brasil, sabe? Furto não é uma parada que tem no Brasil. Aqui tem furto também, tá? Não tô dizendo que aqui também é perfeito, sem defeito, mas nunca errou, não. No local Até do parque aquático, as pessoas... Super seguro. Não é questão de segurança. Porque não tem, por exemplo, policial, alguém cobrando tem ninguém olhando. a educação. Mas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. E elas optam por seguir a regra. E aí pra conviver. Eu fico muito em conflito moral mesmo, assim, olhando essas situações e pensando, cara... O que precisa, sabe, pra gente ser um país que tem realmente
claramente você pensar em diferenças sociais, classes sociais, né? Porque o que define essa questão do primeiro, segundo, terceiro mundo, país em desenvolvimento, país subdesenvolvido, são as diferenças sociais. Né? E aí a gente pensa, cara, num país que você tem pessoas que passam fome e tem pessoas que têm salários altíssimos, como o Brasil, que tem os dois extremos, é normal você ter esse tipo de situação. Igual naquele filme O Poço. Pra quem assistiu O Poço na Netflix, é uma analogia perfeita para isso que eu tô falando. Porque o Poço, no filme, ele é uma prisão vertical que a comida vai descendo todos os dias. E as pessoas de cima pegam a comida intacta, né? Nova, que acabou de chegar. E o ideal seria o quê? Se é um poço que tem, sei lá, X andares, e são muitos andares, o ideal seria cada um pegar a quantidade que precisa e, de acordo com o que fosse descendo, todo mundo teria. Só que quando chega lá pelo 30º andar pra baixo... Que a galera já tá com fome... Tem até xixi e cocô na comida. Porque não apenas as pessoas exageram no que querem pegar, já que tem o privilégio de estar no andar de cima. Mas prejudica o próximo. Como prejudica o próximo. Então é uma analogia perfeita para isso que eu tô falando. É muito sobre essa desigualdade social realmente e o quanto que a gente vive num país que privilegia uns e desprivilegia outros. Porque não é nem só, eu privilegio ele, mas não privilegio aquele. Não, é desprivilégio mesmo, sabe? É você... em alguma instância prejudicar a vida de alguém. Prejudicar, Então é muito triste, assim, você... Eu não consigo viajar, gente, pra um lugar que seja incrível, e não refletir lindo. Sobre a vida, e só viver aquele... Eu não consigo estar aqui bolha, deslumbrada, do tipo... até porque, sendo super honesta aqui com vocês, nós viemos a trabalho, a convite de 2 empresas super queridas, que são a Universal e a Gol. Tudo nosso aqui está sendo custeado pelas empresas, afinal de contas nós estamos trabalhando, divulgando a aeronave da Gol, divulgando os parques da Universal, o hotel da Universal, tudo que está rolando aqui são formas de divulgação. Então é o nosso trabalho. E né? É ideal, e assim, a gente até estava conversando com o resto da galera que estava andando com a gente, que foi convidado igual a gente. Sim. Que, infelizmente, a gente não pode mostrar tudo. Porque a grande parte, tipo, a parte cansativa do nosso trabalho de se preocupar, o que vai postar, o momento que vai postar, enquanto está andando de um ponto a outro, a gente está no celular fazendo o nosso trabalho, né, e se esforçando para fazer o melhor trabalho possível, para aproveitar todo o tempo hábil que a gente tem para fazer o melhor que a gente pode fazer, e não tem tempo suficiente. Alguns momentos, por exemplo, ontem a gente estava jantando num restaurante e a gente tava cansado, né? A gente tava, tipo... A gente falou que a gente tá tão cansado, que a gente tá cansado de gravar um conteúdo dizendo que a gente tá cansado. Porque a gente não aguentava mais falar. A gente não aguentava mais andar. A gente não aguentava mais... Porque não é só gravar, né? É você gravar, é você idealizar o seu conteúdo, gravar esse conteúdo, e aí depois você edita, depois você legenda, e aí você publica de um jeito que fique agradável para as pessoas. Então é um trabalho que exige uma curadoria e a gente faz isso, gente, às vezes, sei lá, no banheiro. Eu fiz isso, né, ontem. Eu falei assim pro Panda, eu vou dar um pulinho no banheiro, porque aí eu edito com calma. É isso, assim. Porque se eu ficar do lado de fora, eu tô trabalhando. Então eu preciso me isolar às vezes pra fazer. E eu sei que eventualmente uma outra pessoa pode pensar, ai, nossa, que difícil, né? Que é ir pro banheiro na Universal, dentro de um parque em Orlando, pra editar um vídeo. Cara, a nossa cabeça fica muito cansada. De verdade, assim. Criar conteúdo gera uma sombra, assim, de cansaço que ninguém vê, de verdade, assim, ninguém Mas às sente. vezes nem quem tá do seu lado vê. Não, porque é muito difícil. difícil. Um cansaço psicológico, assim, de fazer o nosso trabalho. E a rede social, eu tava até conversando com a menina da Gol hoje, que faz redes sociais, a gente tem uma cobrança tão invisível das redes sociais de sempre postar alguma coisa pra gerar resultado, gerar engajamento, atrair novas pessoas, divulgar a sua palavra, que a gente entra numa cobrança só nossa. Ninguém tá cobrando, é a gente que se cobra mesmo pela entrega. Por quê? Porque a gente valoriza essa oportunidade que tá tendo. Gente, eu nunca tinha vindo a Orlando antes de começar a fazer trabalhos. E eu sei que tem pessoas no Brasil, por exemplo, eu tive amigas no Brasil
que com 15 anos já tinha ido não sei quantas vezes pra parques, sabe? Viajado aqui pra Orlando e tudo. E eu nunca tinha vindo, não era uma realidade, não era prioridade da minha família. Pegar um dinheiro e investir numa super viagem de férias. Dólar sempre foi caro, independente de qualquer coisa, né? A viagem em si, né? Viajar, na cabeça da maioria dos brasileiros, é algo almejado e complicado. Complicado, é. A gente entende. Isso. Por isso que eu falei pro Panda, eu falei assim, cara, tem tantas diferenças sociais, tem tantas diferenças de planejamento pessoal, planejamento financeiro, do tipo, como fazer uma viagem como essa, como entregar uma viagem como essa para sua família, como idealizar isso para sua família de uma forma legal. Isso. E, ao mesmo tempo, econômica. Isso. E aí eu tava até falando pro Panda assim, tipo, eu queria muito trazer meu sobrinho, trazer meu afilhado, trazer meus pais, proporcionar para eles talvez uma coisa que eles não conseguiram fazer por mim quando eu era mais nova. Exato. E vai exigir um planejamento, assim, vai exigir todo um, sabe, uma adequação. Tipo, a gente tava conversando muito com as meninas da Universal sobre, por exemplo, o tempo de ficar aqui. E elas disseram, cara, se vocês pegarem, por exemplo, o passe de 14 dias, vocês conseguem curtir todos os parques de uma forma muito tranquila. Hora que quiser, né? E ele é super mais econômico, porque ele é um pacote, geralmente vem família. A questão de tour, do que é legal fazer aqui em Orlando, além de parque, porque tem muita coisa pra fazer também. Não é só parque. E às vezes você tem uma ou duas pessoas da sua família que não curte tanto assim ficar indo a brinquedo. E aí você tem outras coisas, tipo aqui em Orlando tem um negócio da NASA que você pode visitar. Tem várias coisas interessantes pra fazer. Então a gente tá fazendo agora esse estudo pessoal também e avaliar os preços, sabe? Porque vale, cara, assim... Vale. É uma viagem muito, que vale demais. É muito valorosa pra vida, assim, porque você conhece um mundo completamente diferente do seu. Sim. E uma coisa que é uma ilusão muito grande que todo mundo tem é de que as coisas nos Estados Unidos são baratas e acessíveis e mais em conta pra você comprar. E não são. Sabe? É porque a realidade financeira aqui é muito diferente. Tipo, você compra um prato de lanche num parque ou um prato de comida por $11. $11 vezes 5 dá R$55. E aí, se você pensar num prato de comida de R$55, não é um prato barato. Isso. Sabe? Se você pensar num, sei lá, vamos converter aqui num self-service. Se você pensar num self-service do Brasil, que é uma coisa que não tem aqui, você paga, sei lá, 3, 4, 5, 6 reais no quilo. Né, pra você, na grama, né, nos 100 gramas, né? Isso. Pra você conseguir comer ali uma comidinha, tal, leve. Imagina você vir aqui, tipo, 10 pessoas de uma família, cada uma pagando $11 no prato de comida. Faz essa conta. Exato. Sabe? Dá mais de $100, dá mais de R$500 por refeição. Então não é uma coisa simples realmente de se fazer, você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que saber o que você gosta, né, o que as pessoas que vêm gostam. E de verdade, assim, planejando e organizando direitinho, assim, eu acho que todo mundo consegue realizar seus sonhos, né? E é um sonho de fazer uma viagem como essa. E é um sonho que muda a sua vida. A realização de uma viagem assim muda a sua vida mesmo, sua perspectiva de mundo. Sim. Porque gente tem... Pode falar. Você percebe que o jeito que a gente leva a nossa vida no nosso país é muito evoluído. Muito. De verdade. A forma que a gente se trata, a forma como a gente é educado com o outro. E a gente... A alegria mesmo, né, de viver, assim, de fazer, de batalhar, de correr atrás, é muito diferente, muito especial. E uma coisa que a gente tem conversado muito, e aqui principalmente, por isso que deu a ideia de fazer esse vídeo batendo papo sobre isso, que o Panda tá fazendo faculdade de filosofia e é focado na área da educação. Isso. Então ele tá olhando muito para esse lado da educação, assim. E ele fala, né, é muito desleal quando você tem um país, por exemplo, como o nosso, que incentiva que escolas particulares sejam bilíngues e as escolas públicas não. Sabe? Aqui nos Estados Unidos tem sistema público e sistema particular também. O que a gente estava falando houve uma educação, uma alteração no ensino médio, que tá todo mundo falando sobre isso, nessa mudança, no meio da educação ali. Mas a gente tem que ver também como é que o filho de classe rica, né? Como é que é essa vida? Obrigatoriamente tem a modinha da escola bilíngue. Sim. E a modinha da escola bilíngue serve muito para ele fazer uma universidade fora do país. Mas peraí, se essas pessoas almejam isso, o que vai ser da nossa educação? Sim. Por que está alterando a nossa educação? Por que a escola pública e a estadual
tá sofrendo algumas mudanças para se enquadrar em qual caixinha? O que vai ser do povo brasileiro daqui a 20 anos, sabe? É isso que a gente tem pensado muito. E aí, olhando as coisas aqui como estão, eu acho que vai acontecer em algum momento uma mudança no nosso país em que a gente vai começar a ver uma diferença menor. Pelo menos era isso que eu sempre imaginei, sabe? Em algum momento, as duas curvas vão se encontrar. E a gente vai conseguir ter um estreitamento das classes sociais do Brasil. Só que com essas novas regras, não tem como isso acontecer. As regras são para separar isso. Separar mais. Mais ainda. E aí é muito injusto com a gente, sabe? E é por isso que tem aluno na rua povo fazendo protesto né? E tá não querendo que isso aconteça. Porque a educação deveria unir as pessoas, não separar. E não só unir, sabe? Mas gerar oportunidades iguais para todos. Ou que não sejam iguais, mas que sejam pelo menos parecidas. Sabe? Se uma pessoa tiver que lutar um pouco mais para conseguir o que o outro tem fácil, ainda assim é justo. Porque ainda assim a oportunidade está ali para todo mundo. E a gente estava falando muito isso. O Panda, ele estudou em escola pública. E eu estudei em escola particular a vida inteira. E tem oportunidades que não surgiram nem para mim, nem para ele. Surgiram para quem? Essas oportunidades. Quem são as pessoas que têm acesso a determinadas coisas? Isso. Sabe, a nata da sociedade brasileira que tem acesso a fazer um 2º grau fora do país, que tem acesso a fazer uma faculdade fora do país. Tudo isso é muito delicado, assim, de se olhar e analisar. Mas eu acho que a gente, como cidadão, a gente tem a chance de... E eu falo desde que eu era adolescente, brincando assim, que eu sou do Conselho de Bom Senso Brasileiro. Porque eu era adolescente que corria atrás das pessoas na rua com guimba de cigarro, que a pessoa jogava guimba de cigarro no chão, e eu corria atrás pra pegar e jogar no lixo, porque eu achava um absurdo isso. E aqui é muito louco, assim, porque não existe lixo no chão. Tem algumas coisas que são muito de base, né? Que é de você olhar e pensar, esse espaço me pertence, então eu vou cuidar desse espaço. Se eu passo aqui nessa rua todo dia, eu vou cuidar dessa rua. E eu vejo muito isso, por exemplo, quando você tem aqueles lugares assim de prédio de você colocar lixo no chão pro caminhão levar, né? E aí você tem pessoas que vão ali naquele lixo buscar comida porque não tem comida em casa. E aí o lixo acaba ficando bagunçado. Então isso é social nosso mesmo, né? E a gente precisa conversar mais sobre isso, conversar mais sobre como a gente, cidadão comum, a gente não é político, a gente não é ninguém que toma uma decisão, mas a gente tem como ajudar o próximo, tem como cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso bairro, cuidar do nosso prédio. Pô, se veio um morador de rua ali, pegou alguma coisa e deixou do jeito que tava, a gente pode ir ali, a gente pode separar talvez, conversar no prédio e falar, cara, por que a gente não separa umas coisas que sobraram em casa e a gente vai jogar fora e a gente doa, eu não sei como faz isso, porque eu não sou essa pessoa. Eu só tô me incomodando. Se você entendeu? pensar, a cultura de vida, da sua vida, assim, normal, vamos lá, vamos pegar um prédio onde várias pessoas moram. Quanto menos uma pessoa do apartamento do lado incomodar a sua vida, melhor pra você. Sim. E aí vive todo mundo dentro da sua caixa, né? Do seu apartamento as suas ali. bolinhas. E aí você quer se afastar da realidade do outro. Sim. Aí isso gera problema de condomínio, isso gera discussão, isso gera pessoas tentando impor o ritmo delas e o espaço delas sobre as outras. Então, no momento em que todo mundo pensa só no seu, você para de pensar no coletivo. Eu acho que é isso. Essa é a chave. Essa é a frase, né? É você não enxergar a sua cidade como sua, a sua rua como sua e o seu prédio como seu. E o seu vizinho como seu vizinho também. É nosso. Isso. Entendeu? É tudo nosso. O espaço que você passa, 5 minutos depois outra pessoa vai passar. Cara. Então é isso, assim, é gerar um sentimento de coletividade, de proteção. Se a gente não defender o nosso país, honestamente, ninguém vai defender. Se a gente não limpar o nosso país, não é o serviço do gari. É nosso serviço não jogar no chão. O gari não deveria estar pegando o negócio que a gente jogou no chão. Isso. Que a gente deveria ter jogado no lixo. Sabe? E aí fica muito agressivo quando eu venho para os Estados Unidos essas coisas assim na minha cabeça. Porque, cara, eles cuidam. Todos. Das coisas que são deles.
Porque eles querem que fique bonito, arrumado, limpo, direito. Não quer dizer que é no país inteiro. Não, né? é óbvio que deve ter... Isso tá recluso só nos ambientes que a gente tá ocupando. Andando aqui agora. Mas ainda assim, eu acho que a partir do momento que você começa a fazer num espaço, é mais fácil você ir replicando para outros espaços, Concordo. né? Então, não sei, eu queria trazer essa reflexão para vocês, eu queria pedir muito para vocês me ajudarem a ser do Conselho de Bom Senso Brasileiro. Isso. E, cara, vamos educar as crianças para isso, sabe? Não precisa ser a escola, não precisa ser o governo, a gente pode fazer isso. Se você não acredita que é uma responsabilidade sua o que o outro faz, bota só isso dentro da sua cabeça. Não precisa você mudar da água pro vinho também. Sim. Bota só isso dentro da sua cabeça e vai trabalhando com o tempo. Sim. Não tem pressa. É isso. Com o tempo a gente vai mudando o nosso país e a nossa existe cultura. esse pensamento. Coloca esse pensamento aí e deixa ele germinar no tempo que tiver que germinar. Não tô falando isso de um lugar de soberba, tá? Porque eu fico triste mesmo. Não. Eu não tô aqui falando, nossa, americanos são muito melhores do que brasileiros. Não, a gente inclusive tem um carisma e um amor tão gigantesco que qualquer gringo que vai pro Brasil se apaixona pelo nosso povo, de qualquer lugar do pelos mundo. lugares, assim, qualquer gringo do mundo inteiro mesmo. Então a gente consegue, sabe? Se a gente quiser fazer, a gente consegue. Exato. Então esse vídeo aqui ele é muito mais um desabafo e um vamos, galera, mulheres. A gente tem capacidade de ser esse lugar maneiro pra gente. Exato. Não é pros outros, é pra gente. Pra gente viver num lugar saudável, bonito, colorido, organizado, limpo e divertido também. Sabe? É isso, assim, que eu queria dizer, porque eu venho pra cá, eu me divirto, eu trabalho, sou grata demais a todas as oportunidades, mas em paralelo eu fico triste. Eu fico triste porque eu vejo brasileiros aqui sendo os brasileiros que eu queria que eles fossem no Brasil. Então, se eu tenho um espaço, se eu tenho pessoas me ouvindo, e se eu tenho a oportunidade de dividir o que eu penso, eu acho que é minha obrigação falar sobre isso, que é uma coisa que me incomoda, me dói, e que eu sei que todos nós temos a capacidade de mudar o nosso país também. Show de bola. Beijo, não esqueça de acompanhar a viagem lá no nosso Instagram também. E eu estou devendo um vlogzinho pra vocês. Mas vai sair, gente. Mas é porque nem dormir eu tô conseguindo. De novo, até tarde. Vocês vão entender quando ver o vlog. Exato. Tá uma confusão. Vocês vão ver. Muita coisa ao mesmo tempo. Mas vai sair os vlogzinhos, tá? Que tá tudo gravadinho no meu celular. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.